Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje é sobre o lúdico e a sexualidade na infância, com a doutora Camila Volpato. Vamos aguardar então a nossa convidada de hoje. Vamos ver diferentes formas de nós estarmos trabalhando com a sexualidade na infância através de diversas brincadeiras. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Admiro muito o trabalho, Fale Sem Segredo. É um prazer que vocês estejam aqui. A nossa convidada já chegou. Fala. Já enviei convite para Camila. Sejam todos bem-vindos, todas. Hoje nós vamos falar sobre o lúdico na sexualidade na infância. Olá, Camila, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, Grazi, tudo bem? E você? Também, tá tudo certo, coisa boa. Tá dando uma interferência no teu som? Ou Você será tá que ouvindo? Eu tô ouvindo um pouquinho de eco, mas tá bem tranquilo de ouvir, assim. é? Será que eu... Uhum. Ah, E o meu, então você tá, tá ouvindo bem? tô ouvindo bem. Tem uma interferência, não sei de onde é, se é daqui ou daí. Bastante eco. Pois é, eu vou baixar um pouquinho o volume, vamos ver. Vamos ver. Não tem mais nada ligado próximo para dar uma microfonia, Não, não alguma... tem nada ligado. Melhorou muito. Melhorou? Ó, aham, perfeito. Ah, então tá, Bom, eu baixei o volume do celular. então pode ser isso, é. Então seja muito Uhum. bem-vinda, Camila. Vou fazer a tua apresentação Obrigada. ao pessoal que está chegando, né? Sejam todos muito bem-vindos, todas. A live de hoje é sobre o lúdico na sexualidade, né, da infância, com a doutora Camila Volpato. Vou pegar aqui uma cola, psicóloga, mestre, doutora em psicologia da saúde, desenvolvimento psicológico e processos psicossociais, psicoterapeuta cognitivo comportamental, me corrija se eu falar algo errado. Professora do curso de graduação da Universidade do Vale do Itajaí e de cursos de pós-graduação, autora de diversos livros e jogos infantis. Que honra recebê-la aqui, Camila. Para quem Imagina, não eu me que agradeço conhece, o convite. oh, maravilha. Para quem não me conhece, sou Graziela Raup, pedagoga, psicopedagoga clínica, orientadora educacional, doutora na área da educação, né? E aí, alguns anos de pesquisa na área da sexualidade, da educação sexual. Sou pesquisadora científica da UDESC e da Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, palestrante e consultora nessa mesma área da sexualidade e educação sexual. Camila, seja muito bem-vinda. Quando eu pensei, né? Nossa, quando a Arceloni falou, a Camila tem diversos jogos, tem diversos materiais, livros para trabalhar com as crianças. E eu, nossa, vou aplicar a Camila para falar com a gente, para poder dar. A gente tem sempre nas lives, sabe, Camila? Muitos pais, mães, famílias, professores, pessoas que estão em formação mesmo docente, né? E que não sabem, ou talvez tenham muitas dúvidas referente de como a gente pode trabalhar e assim, não só a questão da sexualidade, né, Camila? Diversos temas, porque conhecendo um pouco do teu material, eu vi a riqueza que tem, como é que a gente pode abordar essas crianças e compreender esse universo, né? E o que eu vejo de interessante na questão do lúdico, né, desses jogos, dessas brincadeiras, essa forma de se aproximar das nossas crianças, é perceber para além de perceber, né, com as emoções, os sentimentos, o que elas
sentindo, mas muitas vezes para dar um respaldo para o adulto que não sabe como abordar muitas dessas questões, né? Então, assim, puxa, eu não sei fazer isso, porque eu parto do princípio que nós não temos culpa pela nossa construção, né? Enquanto sujeitos nesse mundo. E aqui falando da sexualidade, Camila, cheia de mitos, tabus, preconceitos, né? Então há Uhum. vontade, uma tranquilidade de se abordar a temática na maioria das famílias e muitos professores, né, e diversos profissionais que não sabem como abordar. E aí tudo fruir de uma brincadeira, de um jogo, um livro, para poder abordar isso é muito rico. Mas eu deixo a Uhum. fala convidada de hoje, seja muito bem-vinda uma vez. Conte como é que é, da onde veio essa ideia de jogos, livros, como é que tu trabalha, né, com todos esses materiais de crianças. Uhum. Então tá, primeiramente queria te agradecer pelo convite, né? Um prazer estar Imagina. aqui falando um pouquinho sobre a minha prática, né? E essa minha atividade de produzir, de gostar de produzir jogos, que começou já da minha prática profissional no consultório, onde muitas vezes tinha vontade de fazer algumas intervenções com crianças e até mesmo às vezes com adultos, e sentia falta de recurso, mas onde é que eu vou procurar um recurso desta forma? Onde é que eu vou achar isso? E aquilo, bom, se não tem, vamos criar, né? E aí começou a minha saga. E de 2016 para cá, então, são 7 jogos que eu tenho já desenvolvidos e alguns livros infantis. O primeiro, Grazi, assim, só para você entender como funcionou, foi um jogo de hospital chamado de Avental no Hospital. Eu orientava, o meu doutorado foi em psicologia hospitalar infantil e eu ajo, né, pela universidade, no hospital infantil. E aí as minhas alunas falavam assim, mas professora, a gente não quer ir lá brincar de dama no hospital, a gente quer brincar de coisas que tenham a ver com a hospitalização. E realmente não tinha. Tinha um ou outro livrinho lúdico, alguma coisa, mas um jogo, alguma coisa que a gente insiste tanto que é necessário, o jogo, o brincar, não tinha. Então daí eu disse assim, meninas, não tem? Se quiser, vamos ter que criar. E daí elas se basearam na minha tese e criaram um jogo de tabuleiro, que é bem isso, avance 2 casas, se mexeu na hora do raio-x, volte 2 casas, né? Pergunte o nome do colega do lado, né? Aí ganha alguma recompensa no jogo, enfim. Quando o jogo ficou pronto e as meninas começaram a aplicar, foi tão rico, foi tão fantástico o feedback que eu disse, não vamos deixar esse material guardado, porque normalmente termina estágio e acaba, né? Aí eu disse, vamos mandar para alguma editora e vamos publicar. E aí saiu esse primeiro jogo chamado de Avental no Hospital. Esse foi o primeiro, né? Mas bem voltado para a situação de hospitalização. Depois foi um jogo que eu tive a ideia com uma amiga minha de trabalhar habilidades sociais. O quanto é necessário, né, Grazi? Você estava falando de sexualidade e eu estava tentando realmente fazer uma ligação aqui, que é a importância de eu saber me posicionar, o que eu gosto, o que eu quero, isso eu deixo você fazer, isso você não pode fazer. E aí, na tentativa de desenvolver habilidades sociais, que é justamente eu conseguir respeitar o outro, mas não daquele tipo engolir sapo, né? Eu te respeito, você com a tua opinião, mas eu penso diferente, né? Então, isso é ser assertivo. E aí veio a ideia do jogo Tenha Modos. Esse aqui você estava me pedindo, esse eu tenho para mostrar aqui, né? Que é o Tenha Modos. Ana, sim. Também é um joguinho de tabuleiro, né? E aqui onde eu coloco em prática a abordagem com a qual eu trabalho, que é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, onde as crianças têm amigos e têm brinquedos. E a cada casa que elas andam e vão tendo comportamentos que a gente considera adequados ou não, ela perde amigos ou ganha amigos, ou perde brinquedos e ganha brinquedos. Então, por exemplo, cheguei na festa da Maria, cumprimentei todo mundo, ganho um amigo. Agora, emprestei a borracha do meu colega, não devolvi, perde um amigo. Então, faz a criança entender a ação e reação. Se eu tenho um comportamento de pedir desculpa, de pedir com licença, por favor, a tendência é eu ter pessoas mais próximas de mim, né? Agora, se eu não faço isso, de não cumprimentar, ou de fazer uma coisa, tipo,
de puxar o cabelo, essas coisas assim, as crianças vão se afastar de mim. Por isso o nome Tenha Modos, né? Que é um E a livro, é questão um do jogo. respeito, né? Oi? Você trabalha com a questão do respeito, né? A questão da Isso, inclusão exatamente. do outro, né? Ação e reação, Uhum, como você bem colocaste, muito é importante a gente saber estar em sociedade, né? Parece que é aqui uhum, meu, vou baixar um pouquinho, só um pouquinho. tá. De repente seja aqui que está dando interferência. E E esse jogo, assim, ele teve uma aceitação tão boa porque pode ser usado no consultório, pode ser usado por pais, por educadores, e- né? Ele já vendeu toda a primeira tiragem, já está na segunda edição, porque realmente, assim, cada profissional ou pai ou quem está trabalhando pode puxar para o lado daquilo que quer trabalhar. Né? No campo da sexualidade, por exemplo, tem casas ali, né? Do como é que eu posso respeitar meu coleguinha em relação à sexualidade, né? Em relação ao corpinho, né? Que a gente diz, como criança tem às vezes essa coisa de falar assim, ai, teu cabelo é feio, partes do corpo, né? Seu barrigudo, né? É tudo partes do corpo, né? Como eu posso respeitar isso no meu colega, né? Entender as diferenças. Então, tenha modos no sentido de saber me comportar da forma mais adequada, né? O que se espera entre a questão do respeito entre pares. Né? E falando em respeito, tem um livrinho também, que eu também separei aqui para te mostrar, que é O Sol Brilha para Todos, né? Esse livro é bem interessante, o nome já diz, gosto não se discute, se respeita. E esse livrinho, então, ele traz bem a questão das diferenças. Não é porque eu gosto de sorvete e você gosta de batata frita que nós não podemos ser amigas. Você fica com a tua batata frita, eu fico com o meu sorvete, tá tudo certo. E o livro, ele perpassa por essa história, sabe? De as pessoas serem diferentes, eu aceitar que são diferentes, que dá para fazer os combinados. Se eu gosto de brincar de uma coisa, você gosta de brincar de outra. Então, o que que a gente faz? Vamos combinar. Temos 20 minutos para brincar, 10 minutos com a minha brincadeira, 10 minutos com a sua brincadeira, né? E esse livrinho também tem uma aceitação muito boa, tanto para consultório quanto para pais também trabalharem com as crianças, a respeito de respeitar aquilo que no outro é diferente e que não é do jeito que eu considero que seria o melhor, mas nem por isso é errado ou eu não vou respeitar. Né? Então, esse livrinho também traz uma forma muito rica de trabalhar as diferenças. interessante isso que a gente se depara, né, muito na sala de aula, bom, com a diferença, né, e a necessidade da inclusão em todos os momentos. E quando a gente fala nessas brincadeiras, a divisão, né, na questão de gênero, isso é de menina e isso é de menino. Quando, na verdade, nós temos Uhum. que aprender a brincar com, né, com todas as formas, tudo é brincadeira, tudo faz parte do mundo do menino e da menina. Né? Basta você querer, gostar. Então, essa divisão, inclusive, até da questão do azul, do rosa, tu falasses ali nesse teu jogo sobre as partes do corpo, não foi? Tá dando uma interferência bem ruim. Tu tá escutando a interferência? Tô escutando. É a tua imagem que tá tremendo, mas eu tô escutando bem. Que pena. Deixa eu ver aqui se eu tô no 4G, só pra gente... já estou no 4G. Não sei por quê. É a primeira vez que está acontecendo isso. Mas tudo bem. Oh, meu Deus. Quando a gente trabalha, né, com as partes do corpo humano, falando, né, nessa atividade que você acabou de relatar, eu recordo, né, de uma atividade, de uma música da Xuxa, não sei se tu Uhum. conheces, que é aquela cabeça, membro, joelho e pé. É muito Sim. interessante que eu fiz uma atividade em sala de aula, no curso de pedagogia, e um grupo foi trabalhar as partes do corpo humano com essa música. E eu também Olha. já trabalhei isso na educação infantil, na sala da minha sobrinha, há 11 anos atrás, que a gente incluiu cabeça, ombro, joelho e pé, cabeça, ombro, vulva e pé, pênis e pé. Então, a gente inclui todas as partes do corpo, porque são partes do nosso corpo. E muitas vezes, nessas situações, o que a gente percebe é que as partes íntimas, elas não aparecem.
Não sei na sim. sua infância, né, Camila, porque na minha, os meus bonecos, as minhas bonecas eram todas assexuadas. Hoje Uhum. nós temos muito mais bonecos sexuados, porém ainda encontramos, né, aqueles que ainda são. Eu até trouxe umazinha aqui, Olha, que é assexuada, né? Então, só para a gente ter assim, uma ideia, a gente, às vezes os professores, que pena, né, da interferência tá tão ruim, sei você tá dizer, com fone, Grazi? não estou, eu nunca precisei usar fone. Tu achas que melhora? Às vezes melhora um pouquinho. Eu vou colocar então só pra gente ver. Tá. Mas é só o som da Grazi que tá ruim ou o meu também? O A teu não. Anne Cecília que colocou ali. É, tá horrível o som mesmo. Concordo com a Ana Cecília. É a primeira vez, Ana, mas tem sempre uma primeira, né? Então, Ai, que pena. que pena. É, mas vamos lá ver se melhora aqui com. Oi. Será? Tomara. Que dê. Então, é muito interessante, né, que muitos profissionais ou mesmo os pais não sabem como lidar. Então, diante de uma situação de uma boneca, né, assexuada, onde não tem as suas partes íntimas, é só o meu mesmo que está dando problema, a Thaís está colocando. O que que a gente pode trabalhar, Camila? Eu posso trabalhar o corpo humano e perguntar para o meu filho, para o meu aluno, dizendo o que está faltando, Uhum. não é? Então a gente começa a identificar como que é o corpo dessa menina, como que é o seu, o que está faltando nesse corpo. Então, mesmo que a gente tenha brinquedos que não sejam os mais adequados, né? Porque nós precisamos trabalhar o corpo humano como uma coisa linda, que faz parte, nós não podemos ignorar essas partes, é uma forma de se trabalhar. Mas eu lembrei uma outra também, que é o fato da gente trabalhar, por exemplo, as diferentes famílias. Tu tens um jogo sobre as famílias, não tens? Ou eu estou confundindo, Camila? Alguma coisa que tu trabalha? Não. De famílias, não, ainda não. Tem um em Ah, projeto. tá bom. Mas fica então um desafio que nós vamos ter, né? Nós vamos fazer aí Nós vamos. nós vamos fazer alguma coisa. Mas eu lembro também de ter levado essa bonequinha, que como eu não tenho mais boneca em casa, levei para trabalhar as diferentes famílias com as crianças, né, de 3, 4 anos de idade. E eu disse, olha, a Maria veio passear, mas ela não sabe qual é a sua família. Como será que é a família da Maria? E as crianças começaram a imaginar, né? Estava dizendo que a Maria Uhum. estava perdida, enfim. E cada criança falou como é que era a sua família. E ali apareceu, né, os diferentes tipos de família. A família de acolhimento, a família monoparental, né, a família formada por papai e por mamãe, com filhinhos, 2, 3, com nenhum, né, com um só, ou famílias que moram com os avós, e assim por diante. Então, é uma forma lúdica que a gente encontra para trabalhar essas diferenças que fazem parte, né, do nosso dia a dia. A Gabriela, a professora, a doutora Gabriela, está colocando, proporcionar às crianças terem bonecos com e sem sexo. É interessante, né? É como esse aqui, né, Gabriela? Essa tá assexuada, então a gente colocar, né? O que que tem, como que se chama essa parte, vulva e pênis, mas como que você chama carinhosamente, pepeca, popoca, pipi, né, pintinho, e aí você aceita e você coloca. Mas aí tem Uhum. muitas formas. O que mais que tu tem para nos contar, Camila? Só complementando o que tu está falando, me lembro de uma frase do Paulo Freire que fala assim: a criança que está brincando, ela não quer aprender nada, ela já aprendeu. Porque a gente aprende muito no lúdico, né? Não existe criança sem brincar ou sem brincadeira. Então, como é que a gente vai falar de um assunto que é tabu, que é tão delicado? Muitas vezes, se você mostrar ali para o órgão genital do boneco, é capaz da criança começar a rir, baixar a cabeça e não quero falar porque é feio, porque não é para falar, porque a mãe disse que não é para falar, enfim. Né? Então, assim, se a gente busca o lúdico dessa forma leve, dessa forma criativa, a criança fala, sem pensar, sem querer, ela fala o que realmente está passando na cabecinha dela, o que está incomodando, enfim, por isso que a gente usa tanto do lúdico, né?
E por falar nessa questão das partes do corpo, aí eu tenho um jogo que eu desenvolvi com uma aluna minha, que hoje já é formada, que o nome é Como Me Vejo. E aí esse sim tem os corpinhos, né? E as Uhum. carinhas. Na verdade, quando a gente desenvolveu, o objetivo era ver mais sentimentos, né? As carinhas, as expressões faciais. Mas aí tem 4 tipos de corpinhos, que é o bem magrelinho, o magro, o mais normalzinho e o cheinho. E daí a expressão facial, daí tem a carinha triste, a alegre, chorando, a assustada, a brava. E aí e tem as roupinhas, né? Vestido, calça, blusinha, saia e blusa. E aí a criança vai pegando e ela vai se montando da forma como ela se percebe. E esse Uhum. jogo, ele é um recurso, na verdade não é um jogo, né? É um recurso, ele é fantástico porque às vezes a criança não fala. Mas, através do que ela se monta ali, a gente percebe muita coisa. Então, às vezes, a criança é bem magrinha e pega o corpo bem gordinho. Opa! Aí tem Uhum. alguma coisa ali de transtorno alimentar? Será que ela não está desenvolvendo um transtorno de autoimagem? Né? Ou Uhum. então, já me aconteceu também, é um menino e na hora de se fazer se faz uma menina. E aí você vai me Uhum. perguntar assim, mas como se faz uma menina? Não tem a genitália, né, nesse material. Pela roupinha e o cabelo comprido. Cabelo da mesma cor que o dele, mas fez o cabelinho comprido e botou vestidinho. E você pergunta, você se enxerga dessa forma? Eu me vejo dessa forma, né? Uhum. Então, até esse jogo foi bem interessante, esse material, porque eu fui dar uma pós uma vez e dei aula para um médico que faz a cirurgia, né? De mudança de Uhum. sexo. E daí ele disse assim, meu Deus, esse jogo é fabuloso, mas tinha que ter os genitais. E eu falei, mas é Aham. tudo coisa que a gente vai criando, a gente pode transformar, a gente pode até pegar tipo ímãs e colocar ali para a criança poder se Uhum. manifestar a forma como ela se vê, porque nem sempre a forma que ela se vê é a forma que a gente vê, né? Então, esse material ele é bem rico e ao mesmo tempo traz também a expressão facial. Eu tô alegre ou eu tô chorando. O que que tá acontecendo que você tá chorando hoje, né? Que você tá com essa carinha. Sim. E como ele tem várias opções, às vezes a criança faz a família ali, faz o pai, faz a mãe e se faz. Né, para ver Uhum. quem são os membros da família, como é que ela vê cada um dos membros da família. E usar esse recurso dá pano para manga, sabe, Grazi? Porque dá para puxar Até, muita coisa ali. até a questão das crianças trans, né? Dá para Isso. você começar Uhum. a ter alguma noção, não que seja, né? Mas dá para perceber ter algum sinal, né? Para ficar atento nessa questão. Quem sabe numa Uhum. próxima edição desse jogo colocar as genitálias ali, as partes íntimas, para a gente Tanto que aprofundar ainda mais, sim. ele foi melhorando, porque no começo a gente não tinha muita experiência, veio também no sentido, a gente fez o corpinho só branco, né? E desde que eu pensou, Uhum. gente, e os corpinhos negros, cadê? Aí já Ah, mandamos fazer os negros. Hoje a gente já tem sim, os corpinhos, as carinhas negras. Então a gente vai melhorando, né? De acordo com 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 a certeza. demanda. Tomara que continue nessa linha, assim. E a gente vai aprendendo muito na hora da aplicação, né? E é A muito respeito de importante, né? a respeito de se identificar, é muito interessante esse questionamento, porque alguns pais me procuram, às vezes, tem um filho de 4, 5 anos, por exemplo. Ah, o que que eu posso fazer? Com 4, 5 anos, assim, o que que eu oriento, o que que eu digo? A gente tem que trabalhar a autoestima dessa criança, né? Uhum. A gente tem que trabalhar a autoconfiança e segurança, porque hoje não tem o que se fazer em relação a isso. Ah, ele se identifica com o corpo feminino ou com o corpo do gênero oposto. Ok, vamos fazer o quê? Vamos começar a botar isso na cabeça da criança, sendo que pode ser só uma curiosidade? Né? E Uhum. muitas vezes, como tem uma questão de preconceito das famílias, aí começa, Deus me livre se acontecer isso, né? Uhum. Então, daí nessa começa a enfatizar muito uma coisa que às vezes é só curiosidade, né, Grazi? Na Então, assim, maior uma parte criança de das 4. vezes, né? Exato. Então, com 4, 5 anos, o que que pode fazer? O que que podemos fazer? Vamos trabalhar a autoestima dessa criança, a confiança dessa criança, para que ela se torne segura. E lá na frente, quando ela decidir, quando ela realmente souber o que ela quer, ela possa se defender enfim, relações que possam vir a ser conflituosas ou pessoas que não aceitem, porque é isso que vai deixar ela saudável mentalmente falando, né? Sim, porque as crianças, né, desde o nascimento, elas estabelecem os contatos afetivos, né?
e os explora, né? A questão do prazer através desses contatos. E através do lúdico a gente consegue perceber essa manifestação das crianças, né? E ficar atento a isso. Então, assim, a, a separação do que é de menino e de menina não agrega em nada, né? Quando, na verdade, você dá esse leque de opções que existem, né, no mundo, para que ela possa experimentar, manusear, se identificar, né? Gostar. Então, quando a gente coloca quando um pai vê uma criança ou mesmo a mãe brincando de boneca, um menino brincando de boneca, isso é o ó do Borogodó. É uma coisa impressionante como isso incomoda, né, tanto as famílias. E quando a criança quer explorar aquilo ali, seja porque quer ser papai, seja porque quer ser o titio, seja porque não é, tá ali brincando, é um amigo. E a Às vezes as imaginação crianças vai. Às vezes as crianças questionam, tá, minha mãe falou que eu não, menino, né, eu não posso brincar de boneco. Aliás, de boneca, mas de boneco eu posso, né? Quer dizer que até o boneco agora ganhou gênero, né? Porque aí então de boneco eu posso. Criança pode brincar do que ela quiser. Se ela estiver brincando, se ela estiver feliz, ela pode brincar do que ela quiser. Seria tão mais simples se todos conseguissem ver dessa forma, né? Com É certeza. muito interessante, é muito mesmo. O que mais, Camila, que tem para nos contar? Eu trouxe uns livrinhos aqui para mostrar. Quero mostrar também Eu, para você. Pode ir falando, eu, que eu eu tenho, vou. eu tenho o baralho infantil da hospitalização. Esse daí né, aqui. Esse foi feito para utilizar em hospital, né? Eu tive essa Sim. ideia na época do meu mestrado, depois uma estagiária me ajudou a desenvolver. E só que eu uso ele muito no consultório também, porque o que ele é interessante? Ele coloca em prática a abordagem com a qual eu trabalho, que é a TCC, que é ocorre um evento, né? Eu tenho um pensamento sobre aquilo, aí vem uma emoção. E aí o meu comportamento, o que eu faço, né? Então aqui ele vem com as cartinhas, por exemplo, aqui as cartinhas evento, né? Aí vem as cartinhas aqui da emoção. E aí tem aqui, né? Por exemplo, curiosidade, alegria, raiva, né? Tristeza, medo, enfim. E daí a criança vai construindo a forma como ela pensa sobre as situações. Então aconteceu, alguém brigou comigo, o que eu penso? Ai, que droga, tá brigando comigo de novo. Como é que eu me sinto? Me sinto triste. E o que eu faço? E aí vem, choro, né? Ou me tranco no quarto, ou telefono para alguém. E as cartinhas, cada categoria delas traz opções de trabalhar isso com a criança. Só que a gente pode trabalhar isso de várias formas. Por exemplo, alguém me xingou na escola. O que eu penso? Como é que eu me sinto? Né? O que eu faço em relação a isso? E aí a gente vai trabalhando a regulação emocional da criança, de entender, primeiramente, como é que eu me sinto? Por que vem esse sentimento? E o que eu posso fazer com isso? Porque tem uma tendência, muitas vezes, em se tratando de emoções, que a raiva não pode ser sentida. Tu já deve ter visto isso, né, Grazi? Ah, a criança não pode sentir raiva, é feio sentir raiva. Então, para que existe se não pode sentir, né? Então, a gente tem que trabalhar com as crianças dessa forma. A raiva tá aí, pode sentir, só que também tem que cuidar com o que você faz com essa raiva. Mas o sentimento você pode sentir. E o baralho trabalha muito essa questão. Esse foi bem voltado para a situação de hospitalização, então tem como evento maca, as visitas hospitalares, os médicos, os enfermeiros, daí normalmente aparece medo, né? Normalmente aparece a questão da dor, mas tem o baralho que daí é o baralho só das emoções, que é de outros autores, que daí trabalha N situações a respeito de como eu me sinto em relação às situações que acontecem. E em relação à sexualidade também dá para trabalhar sobre isso, né? Como a gente estava falando, tipo, alguém me chamou de feio, alguém me chamou de barrigudo, alguém me chamou de, sei lá, qualquer coisa, né? Como é que eu me sinto em relação a isso? E o que eu posso fazer com esse sentimento? Isso trabalhar através do lúdico é muito rico com a criança, porque ela passa a identificar o que ela sente. E quando a gente identifica o que a gente sente, fica muito mais fácil de você externalizar e desenvolver daí habilidades para expor isso que eu estou sentindo sem magoar o outro, que é o nosso objetivo, né? Falar como eu me sinto sem magoar o outro, ou sem ofender, né?
Fantástico. Quando a gente consegue compreender, né, o que é sexualidade e consegue ver que a educação sexual é muito mais, né? Não está envolvida a questão do sexo em si, falando aqui da sexualidade na infância, torna-se muito mais fácil porque a gente vai ver que através das emoções, através do lúdico, com esses jogos todos que tu estás nos trazendo, né? Com os diversos livros de historinha que temos, infinitos, os vídeos que tem no YouTube, as historinhas que tem uma, não sei se já ouviu falar, Fafá Conta, que tem no Instagram, ela também tem no YouTube, uma contadora de história, e ela conta os livros lindamente. Então, assim, você consegue trabalhar de uma forma prazerosa com a criança diversos temas. E desde a infância a gente vai construindo essa questão da autoestima, né? Uma autoestima elevada, onde eu me reconheço como ser, onde eu trabalho o respeito com o meu colega, com a questão da inclusão, onde eu trabalho a questão do emprestar, né? Do que tu falasse há pouco, né? Do dar e receber, como é que tu usasse a palavra? Como é que tu usou a expressão, lembra? Ação e reação. Ação e Como reação. é que eu, ação e reação, como é que eu lido com todos esses sentimentos? Então, quando você parte do princípio que sexualidade é tudo que envolve o ser humano, então, desde que nós nascemos até a nossa morte, nós somos seres sexuados, né? Então, onde a Graziela vai, a sexualidade vai junto. E assim são das nossas crianças. Então, nós precisamos, no primeiro momento, considerar essas crianças seres sexuados, porque desde muito tempo não se considerava que a criança era um ser sexuado. Né? Então, essa barreira dificultou em muito dizer que a criança é um ser de direito. Né? Ela tem seus direitos. Eu tenho aqui, eu tô aqui trancada com fio, mas eu separei alguns livrinhos aqui onde você pode trabalhar, inclusive, né, os direitos universais das crianças. Né? Quais são os direitos Ótimo. que essas crianças têm? Falando de violência sexual na infância, não sei se tu já ouviste falar, eu não tenho aqui, se chama Pipo e Fifi, que é da Caroline Arcari, fantástico também, um livro que ele Sim. vai trabalhar com as crianças a questão da violência. Esse eu já mostrei numa outra live, menino brinca de boneca, brinca e brinca muito, porque se não brinca na frente, vai brincar escondido, porque ele quer explorar esse material. Né? Se os pais não querem, a família não quer, o professor não quer, ele vai brincar escondido, porque eles gostam de brincar. Esse é um livro português, então satisfaçam a minha curiosidade. A SIDA em Portugal é a AIDS, né? Lá se chama SIDA, na abreviação. Então, você também trabalhar a questão da criança soropositiva também em contexto de sala de aula, por mais que a lei, né, Camila, ela garante o sigilo. Então, a gente não precisa saber, ninguém na escola, inclusive, que aquela criança é soropositiva ou não, né? O único cuidado que se pede, a lei garante o sigilo, mas é interessante a gente saber se nós temos no nosso convívio de sala de aula, falando aqui como professora, que uma criança é soropositiva, por mais que hoje em dia já seja um pouco mais incomum, mas ainda temos, né? Pelas doenças oportunistas, né? Porque na infância acontecem muitas doenças. O problema não é para as demais crianças, né? Porque a questão do HIV não se transmite pelo contato ali, né? É muito específico pelo contato com sangue, secreções. É pelas doenças, por exemplo, uma criança tem sarampo e nós temos a criança soropositiva. Essa criança tem que ser comunicada, né? E sair da sala de aula mesmo com todo esse contato. Então, são cuidados especiais, então a gente aconselha, né, as orientações são que até 10 anos de idade se aconselha, se orienta os pais, as famílias a comunicarem à escola que aquela criança é soropositiva, por exemplo. Mamãe botou um ovo, esse livro é fantástico, eu já falei num outro videozinho. Não conhece? Não, esse não. Ele é fantástico, fantástico, maravilhoso. Tem um outro aqui, o bebê vem com a cegonha, gente, mas vem com a cegonha, daí você começa
E assim, como eu falei da boneca assexuada, né, que a gente pode trabalhar o que está faltando nessa boneca, quais são as partes com a própria criança, né, mostrando, olha, ela não tem pepeca, né, ela não tem vulvinha, ela não tem pênis. E mostrar, fazer com que a criança perceba isso, é você encontrar qualquer livro de história, por exemplo, que fale das princesas, dos príncipes, e dizer, mas o que é uma princesa? O que é um Uhum. príncipe? Né? Por que as princesas são todas de cor-de-rosa? Então, você trabalha com essas questões que estão ali, fazendo com que a criança reflita sobre o que está sendo apresentado. Então, assim, dizer que os bebês vêm da cegonha, dizer que eles, as diversas histórias, você coloca para a criança, ah, realmente tem essa historinha, mas é verdade? Vamos pensar, será que é assim mesmo? Então você começa a explorar esse material, que muitas vezes não é o mais adequado para a criança, porque a gente tem outras informações muito mais importantes, né? Baseados em Uhum. fatos mesmos verídicos, científicos, do que essa contação de história e perceber o que está por trás disso, né? Então, tem muitas formas de brincar. Exatamente. E os pais têm muita dificuldade, às vezes, de responder a determinadas perguntas, né, Grazi? Sim. Tipo assim, pergunta para tua mãe, ou você não tem idade para saber isso. Isso só aguça mais a curiosidade da criança, Só. quando você deixa a criança sem resposta. Eu até Sim. vi alguém, eu não perdi o nome aqui, mas falou que a criança de 6 anos estava muito curiosa de como era a sua vulva na parte de dentro, né? Ela colocou ali. E que ela pegou um Aham. espelho e mostrou. E realmente, tipo assim, não deixou ela no vácuo, essa criança. Porque o cara É virar, isso. quando você tiver idade, você vai entender. Mas quando que eu vou ter essa idade, né? Aham. E isso gera. A criança, ela fantasia muito, isso é próprio da criança, ela vai ficar fantasiando e ela vai perguntar e ela vai querer saber de novo. E daí por isso que vem também todos os tabus. Demoraram tanto para me contar isso, né? Meus pais não queriam me falar, deve ser errado, deve ser feio. Então daí vem uma série de coisas que não precisaria ter se fosse tudo tão mais esclarecido, né? Eu sempre digo Sim. para os pais, não precisem dar muitos detalhes. Mas Sim. responde. Aí a criança vai ficar amadurecendo aquilo, se vai passar um tempo, ela vai querer saber de novo, um pouco mais, e aí vai aprofundando aos poucos. Esse negócio de dizer não sei, você não tem idade, acaba sendo muito pior para a criança. Eu parto do princípio sempre assim, Camila, que a gente pode até não saber, porque de acordo com a nossa construção, com a construção de cada um, sexualidade era um tabu, e era feio, pecaminoso e não se falava. Tudo bem, ok? Meu filho perguntou, meu aluno, eu não tenho essa vontade, essa tranquilidade para falar, eu vou dizer para ele, eu não sei te responder agora, mas eu vou buscar essa informação e eu vou te passar. Então, assim, nós, Uhum. enquanto pais e professores, nós temos que entender, se a criança não tiver confiança né, conosco, como que vai ser? Quem que ela vai perguntar? E aquela criança que não Exatamente. pergunta, Camila, essa criança ela já viu em outros lugares, ela já ouviu, ela já presenciou, porque a descoberta faz parte. Então, assim, a gente pode aproveitar, inclusive, cenas, né, de historinhas. Hoje, falando até com a professora Gabriela, e ela fez a tese dela de mestrado, se não me engano, sobre as telenovelas, a criança não é para assistir uma novela, né? Não é propícia para aquela, mas quando o adulto assiste, a criança muitas vezes participa daquelas cenas. Então aproveite esses momentos para abordar algum tema, claro que sempre de forma sucinta. E interessante também que quando a criança ela nos coloca diversas perguntas, né, como nascem os bebês, por que que o pipi do fulano é maior do que o meu, ou é menor do que o meu, por que que eu não tenho pipi, né, e por ser menina e o fulano tem pipi. As perguntas são inúmeras. É importante a gente jogar para a criança. O que que você sabe sobre isso? Exato. Você Uhum. você já viu alguma coisa? Já ouviu? O que que você sabe? Jogue para a criança e, de acordo com a idade, responda. É, responda de forma simples e clara, sem aprofundar. Então, a partir do momento, como tu colocaste agora, você vai ampliando esse discurso e vai fazendo com que essa criança sinta confiança em continuar a buscar essas informações, porque elas querem saber, e é natural saber. É. Então, acho que isso Essa é dica que você falou fundamental. de
De perguntar o que ela já sabe é fantástica, porque às vezes passa um filme na cabeça do pai, da mãe, do educador, enfim, do que eu falo agora, né? E às vezes você vai muito mais longe do que a criança vai. Aconteceu comigo uma situação muito, que deixa isso muito evidente. A criança de 6 anos chegou para mim e falou assim: sabia que eu já sei o que que é sexo? E eu pensei: meu Deus, o que que eu falo agora, né? Não sei o que que esse pai e essa mãe já falaram para essa criança, até onde eu posso ir agora. Quer dizer, fui lá longe, né? Aí eu perguntei: Sim. e o que que é então? Ela tem sexo feminino e sexo masculino. Eu falei: ufa. Mas veja até onde eu fui, né? Eu pensando o que Sim. que eu vou contar para essa criança agora, ela me perguntando sobre isso, o que que esse pai já falou, até onde eu posso ir. E era tão simples. Então, assim, sempre jogar para a criança mesmo. O que que você já sabe? Ou o que que você acha que é, né? Eu Ou vi até um. mesmo por que que você está me perguntando isso, né? Realmente, nem sempre a gente vai saber, mas não deixar sem resposta, né, Grazi? Como tu disse, eu vou pesquisar, depois eu te digo. Ou vou buscar alguém que te fale, eu vou dar um jeito, vou me Vou dar um preparar, jeito. enfim. Mas também não demora muito, né? Porque senão eles vão buscar em outro lado. Uma outra Uhum. coisa, a questão de como nascem os bebês é uma das perguntas mais difíceis para os pais e para os professores também, de uma forma geral, de se abordar. E eu vi um vídeo essa semana de uma criança, que a criança está segurando um bebezinho, devia ser uma criança de 8, 9 anos, segurando seu irmãozinho. Parecia ali, né, um bebê. E a criança olha para a mãe e diz assim: você está com curativo? Um ou dois Hum. curativos? Né? A mãe deve ter acabado de ganhar aquele bebê. Aí o bebê nasceu pela barriga ou foi pela pepeca? A criança pergunta para a mãe. E a criança mesmo diz assim: pelo tamanho deve ter sido pela barriga, né? Porque a pepeca é desse tamanho. Então, assim, de forma muito natural, a Muito criança natural. coloca coisa que a gente complica enquanto adulto, né? Algo que deveria ser muito simples de se falar. É incrível. Como que a gente precisa mudar isso? E aí eu volto naquela questão, Camila, não sei se tu concordas comigo, nós já estamos indo para o final da live, e eu vou frisar novamente aqui, que para que nós possamos ter uma sociedade diferente, nós precisamos formar profissionais diferentes. É a partir da Uhum. educação que nós vamos conseguir mudar as coisas. Então, se as nossas universidades não trabalharem a questão da educação sexual, nós continuaremos tendo professores, psicólogos, demais profissionais que não sabem como lidar com essa temática. Como Nós convida. teremos pais, né? Porque os jovens eles entram aos 17 anos na faculdade, né? Vão ser pais, né? Vão formar famílias, os que querem, né? Porque também tem Uhum. o direito de ter ou não ter filhos. Então, assim, nós vamos ter famílias novamente que não abordam essa temática. E isso fica, né, um ciclo vicioso. Claro, lembrando sempre que sou egressa da UDESC, que há mais de 30 anos tem a disciplina de educação e sexualidade no currículo, e outras universidades, inclusive, que já têm um mestrado e doutorado nessa área. Então, a gente já começa a ter uma mudança. Por mais que no Brasil, ainda ontem estava numa reunião com uma mestranda da Universidade de Aveiro, em Portugal, e lá nós temos a lei número 60 que obriga a educação sexual nas instituições de ensino. Nós não temos isso aqui, nós não temos uma lei. Nós temos uma legislação que dá um respaldo, né, desde a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases, parâmetros curriculares nacionais, algumas leis municipais, a base comum curricular, a BNCC, mas uma lei que obriga a educação sexual nós não temos. A Argentina tem, a Espanha tem, Portugal tem. Assim, dos que eu conheço, por onde eu fiz pesquisa, Brasil ainda não tem e deveria de ter. Mas nós temos essa legislação que já dá um respaldo. Então, abordar a temática, se algum pai ou mãe, né, alguém da família ver a escola abordando esse trabalho, que deva ser envolvendo as famílias, está corretamente, está de acordo, né, com o que prega a nossa legislação. E o envolvimento das famílias, esses teus jogos, Camila, e esses livros infantis, dá para envolver as famílias também? Desculpa, não entendi o finalzinho, deu uma cortadinha.
Certo. Eu parto do princípio que todo esse trabalho aqui, puxando para a área da sexualidade, ele deva envolver as famílias, né? Então, tu Sim, trouxeste jogos e livros infantis, daria para envolver as famílias nessas atividades que tu dá, desenvolver? dá, com Fantástico. certeza. Aham. Tem jogos que até as famílias, os pais querem comprar para ter em casa, para poder jogar, porque as crianças amam, né? Jogam, Sim, jogam, jogam, chegam em casa e falam que querem continuar jogando. Os pais estendem, né, para a situação familiar ali, para continuar esse jogo que a criança se sentiu tão bem e aparece tanta coisa ali, sabe? E uma coisa interessante que me lembrei agora, vai sair um jogo agora sobre divórcio. E daí, falando sobre as cores que tu estavas falando antes, o pai vai ser rosa e a mãe vai ser azul. E a gente quis realmente quebrar isso, sabe? sim, De sim. gênero relacionado Fantástico. com determinada cor. E daí, novamente, a questão de abordar quais as dificuldades, né, que uma criança passa quando o casal se separa, né? Quais os problemas relacionados com o pai, quais os problemas relacionados com a mãe, como que eu imagino que seria, se eu conheço alguém que já havia passado por uma separação. Então é um jogo que deve sair. Esse já tá a caminho, tá no forninho já. E eu acho que vai ser muito interessante também para usar, né, com as famílias mesmo, né? Ou com o pai, ou com a mãe, enfim, como é que vai ficar a, a configuração familiar, né? E é um tema tão necessário, né, de ser abordado, né? Hoje em dia nós temos, né, a questão do divórcio, né, dessa separação dos pais, ela, infelizmente, ela está crescente, né? Então, é muito importante, é Uhum. um momento muito doloroso para as crianças, né? Então, poder também, novamente, mais uma temática, trabalhar de forma lúdica, é maravilhoso. E uma outra coisa que eu ia te colocar, que agora eu acho que eu perdi até, mas esse envolvimento das famílias, sim, voltou. A questão da pandemia, né? Quanto tempo agora as famílias têm a oportunidade de estar de forma lúdica brincando com as crianças? E aí chamam atenção também é, para todo o leque de opções que a própria internet traz, que já é um problema e que vai ser assunto de uma live futura, possivelmente eu e a professora Gabriela vamos fazer. Então, Ai, que quanto que a bacana. gente também tirar um pouco essa criança, né, da internet, desses jogos e ficar atentas. Eu estava falando de eu vi uma propaganda, só que eu não lembro qual da onde que ela é, mas é um vídeo que chega um casal nus, os dois estão pelados, batem a campainha e a mãe vem Ah, atender a eu vi. porta. Você viu Uhum. aquilo? E Vi. aí o casal diz: nós queremos falar, vou dizer aqui, com o João, que é um pré-adolescente. Mas com o João e o casal, né, ali pelados na porta, a mãe ficou assim, lá vem o João com o computador na mão, e o casal diz: a gente estava falando com ele agora mesmo. Então, assim, quanto que a Uhum. gente não sabe onde o nosso filho está falando, né? Com quem ele está falando, né? De que forma ele está se relacionando, quais sites ele está percorrendo. Então, assim, trazer o lúdico através dos jogos, dos livros, das brincadeiras, fazer com que só aproxima, né? Só tira um pouco também é, de tu ter esse olhar mais, poder perceber quais são as emoções que teu filho está sentindo, o que está doendo, o que está machucando. Aquele das emoções eu achei fantástico que tu colocaste ali. Eu acho que dá para fazer Uhum. muitas coisas. Fica o Dá, desafio, com né, certeza. Camila? Nós estamos aqui no final da live Passar e só rápido, para né? passa rápido, passa muito rápido. Fica o desafio para a gente pensar, né, quem sabe num baralho, né? Eu acho que seria interessante, né? Um baralho que Eu pudesse acho. trabalhar a sexualidade, vamos ver de que forma, até quem está nos ouvindo, se quiser sugerir, dar, né? Contribuições de como que poderia ser. Hoje eu acabei de Uhum. colocar um post ali no meu Instagram, pedindo para comentarem qual pergunta que o seu filho ou seu aluno fez e você não soube responder, ou ficou na dúvida, né? Ou não teve aquela tranquilidade, né? Tá à vontade, como a gente diz assim, de responder uma pergunta que eles queriam saber, né? Eles querem saber, às vezes a gente não sabe como. Eu deixo para tu fazer, Uhum. falar algumas palavras finais, se tu queiras.
Grazi, queria te agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto tão instigante, né? E tu me fez pensar em muitas coisas, como eu te falei, assim, eu não tenho como especialidade a área da sexualidade, mas pensando, né, sobre a nossa live, nos materiais que eu queria trazer para mostrar, para falar, o quanto está muito presente e dá para linkar todos praticamente com a sexualidade, né? É só o manejo do terapeuta ou da pessoa que está aplicando. Ah, isso dá para somar aqui, vou acrescentar esse negócio aqui, vou fazer uns post-its aqui e pronto, a gente consegue fazer as associações, porque está muito presente na nossa vida. Não é uma coisa tipo, ah, nós aqui é sexualidade lá. Tá tudo muito junto, tá tudo caminhando Tá muito tudo junto. junto. É, então Onde, não dá onde a para gente separar, vai, né? A sexualidade vai tá? junto, então não tem escapatória. Que tal tu deixares o teu site ou teu Insta para o pessoal que queira, né? Conhecer um pouco Tá, mais do teu trabalho, Camila. tá. O meu Insta é Camila, com dois L's, Volbro, V-O-L-B de bola, R-O, né? E eu tenho um site também, que é o www.camilavolpato.com.br, que é Camila com dois L's. Aí tem bastante texto, bastante informação, tem os jogos, né? O pessoal quiser conhecer melhor. Quem quiser comprar esses jogos ou livros, como é que faz para te Eu encontrar? Como é tenho que comigo a maioria, só me mandar uma mensagem, pode ser ali pelo Instagram, de repente, se eu é? não tiver, eu direciono a pessoa para as editoras direto, né? Mas pode fazer Sim. contato comigo por ali, tá? Ah, e uma outra coisa que foi muito bacana, aquela sua reportagem que tu fez. Conta aqui pro pessoal que eu achei Ah, fantástico. foi o programa da Sandra Nemberg, o Como Será? A respeito desse baralho que eu falei para vocês, o baralho infantil da hospitalização. Então, eles convidaram para gravar uma reportagem, né, explicando como funciona, inclusive a gente gravou dentro do hospital, aplicando com as crianças as cartinhas para corroborar aquilo que a gente já tinha visto nos estudos, que as crianças realmente sentem muito medo, né, e dor no hospital, é o que elas mais relatam. E que trazer essa brincadeira, esse momento lúdico, ameniza esse momento e a principal dica é sempre falar a verdade para as crianças, porque os pais têm muito essa coisa de não vai doer. Claro que Uhum, vai, a gente sabe que vai doer um pouco, mas vai passar. Porque se a gente fala uhum. que não vai doer, a criança sente dor, ela não confia mais na gente. Como em tudo, né? Tudo que a gente for informar para as crianças, para as pessoas em geral, se a gente não usar da verdade, acaba quebrando essa confiança. Fantástico isso. Agora eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo e para Camila que a próxima reportagem vai ser a nossa. O próximo, Opa! Vamos amadurecer isso aí, o tem tanta baralho que coisa nós para. vamos fazer. Vamos, vamos. Vai ser muito Vamos bacana, muito sim. legal. A Celoni querida que está nos ouvindo, um abraço. Quero te agradecer por ter me presenteado de conhecer a tua sobrinha Camila, uma querida. Camila, obrigada pela tua participação, por estares aqui. Foi um grande aprendizado, por isso que eu gosto, né, dessa troca e essa ideia de estar sempre trazendo alguém para as discussões, é porque eu tenho esse instinto mesmo de querer aprender. Então, que nós possamos sempre ser aprendiz, né, e estar sempre trabalhando, eu acho que só enriquece o nosso Ah, com trabalho. Então, certeza. foi um prazer enorme. A todos os presentes, não sei se tem alguma questão que eu tenha passado. Essa professora colocar no Eu apoio. não vi também. A professora Gabriela disse que também montou um dominó com as alunas do Lábio do Sexo. O Lábio do Sexo, eu sou pesquisadora de lá, é o Ai, Laboratório de Educação Sexual da UDESC. E é isso. Gente, muito que legal. obrigada mais uma Obrigada, vez. gente. Uma boa noite a todos vocês. Até a nossa Boa próxima noite. live. Boa noite. Até a próxima. Um beijo, Grazi. Beijo, Tchau, querida. gente. Tchau.